Oi, meu nome é Ana e eu venho de uma família de aristocratas. Eu morava na Inglaterra e frequentava um internato para meninas. Mas há algum tempo minha família se mudou para os Estados Unidos. Minha vida sempre seguiu um cronograma rígido. Eu sempre quis ter mais liberdade. Então fiquei muito feliz quando fui transferida para uma escola pública comum. No primeiro dia de aula, meus pais me lembraram de agir com bons modos e me comportar. Eu parecia uma verdadeira dama. Mas por alguma razão, meus colegas me olharam de um jeito estranho. Percebi que eles agiam de forma bem diferente. Eles eram livres e soltos. Era tão incomum, mas os professores me elogiaram e imediatamente começaram a me usar como exemplo. Eu era boa em desenhar. Quando o professor de história soube disso, ele me pediu para fazer uma pintura para a exposição histórica da escola. Durante um intervalo, um dos meus colegas, Blake, de repente se aproximou de mim. Ele tinha muitas tatuagens e um corte de cabelo incomum, sem falar em suas roupas diferentonas. Eu nunca tinha falado com alguém como ele, então tudo o que eu podia fazer era olhar. Eu até esqueci das aulas de etiqueta e fiquei encarando-o. Olhem só esta garota! Parece que encontrei um anjo! Seus amigos vieram até nós rindo alto. Conversar com eles parecia tão interessante que nem me importei de ser ridicularizada. Eu queria saber tudo sobre suas vidas. Acontece que Blake e seus amigos se chamavam de gangue. Eles adoravam esportes radicais, ouviam rock pesado e até dirigiam conversíveis. O pai do Blake era um mestre em esportes de rally e o deixava dirigir seu carro. Fiquei encantada com meus novos conhecidos. Eu queria ser como eles. Quando mencionei isso, Blake riu. Você deveria ficar em seu mundo de conto de fadas. Combina perfeitamente com você. Logo, ouvi meus colegas falando sobre uma festa. A gangue de Blake daria uma festa no dia seguinte em um local secreto. Eu queria muito ir. Claro, ninguém me convidou, mas eu insisti. Depois das aulas, fui para o pátio da escola. Blake já estava entrando em seu conversível. Quando tomei coragem, perguntei se podia ir à festa. Os amigos de Blake caíram na gargalhada. Ele sorriu também, mas para minha surpresa, ele deixou. Pode vir se quiser, só não desmaie quando chegar. No segundo seguinte, seu carro já havia desaparecido. Eu gostei do Blake e queria impressioná-lo. Resolvi me trocar e fui às compras. Eu tinha meu próprio cartão de crédito que quase nunca usava. Eu tinha economizado muito dinheiro e queria comprar roupas novas e mudar completamente meu estilo. Escolhi saias curtas, blusas de couro e jeans rasgados. Eu nunca tinha usado nada disso, mas queria experimentar. Quando saí do provador e me olhei no espelho, não me reconheci. Uma pessoa completamente diferente estava olhando para mim. De repente, notei meus pais no reflexo do espelho. Eles também tinham ido ao shopping. Corri rapidamente de volta para o provador. Caramba! Acho que mamãe tinha me notado. Eu rezei para eles irem embora. Quando eles finalmente saíram, eu paguei as roupas e comprei algumas tatuagens temporárias. Eu nunca usaria fazer uma tatuagem de verdade, mas essas? Por que não? Em casa, minha mãe me disse que tinha visto uma garota no shopping que se parecia muito comigo. Só que ela estava vestida de um jeito horrível. Os jovens daqui são muito selvagens. Ufa! Foi por pouco. Rapidamente fui para o meu quarto e olhei em volta. Percebi como ele era sem graça. Fiquei especialmente irritada com a cor rosa ao meu redor. Blake estava errado sobre uma coisa. O mundo de conto de fadas não combinava comigo. Eu não queria mais viver nele. Eu estava prestes a ir para a cama quando me lembrei do pedido do meu professor. Então, tive que escolher o que desenhar e depois trabalhar na pintura até tarde da noite. De manhã, desci para a sala com minhas roupas de sempre e tomei café com meus pais. Papai me ofereceu uma carona para a escola. Eu menti e disse que queria caminhar um pouco. Esperei até que meus pais saíssem e vesti minhas roupas novas. Coloquei as tatuagens temporárias e, mais uma vez, não reconheci meu reflexo no espelho. Eu não podia acreditar que eu iria para a escola daquele jeito. Mas sabe de uma coisa? Eu fui assim mesmo. Meus colegas me olharam surpresos novamente. Mais importante ainda, o Blake notou o meu novo visual. Aliás, os professores também. No entanto, meu visual foi a única coisa que mudou. Eu ainda arrumava meus livros com cuidado e era muito educada com todos. Então, nenhum dos professores me repreendeu. Na aula de história, mostrei minha pintura para o professor. Ele ficou muito satisfeito e apontou apenas alguns pontos que eu poderia melhorar. Você também vai contar aos visitantes sobre este evento histórico.
O diretor de um museu, Sr. Collins, virá à nossa escola. Precisamos impressioná-lo. Prometi não o decepcionar. Eu deveria ir ao curso de francês à noite. Liguei para a professora e disse que não estava me sentindo bem. Eu tinha planos melhores. Afinal, o Blake me convidou para sua festa. O lugar secreto da gangue acabou sendo o rooftop de um prédio abandonado. Você não imagina como foi legal. Eles colocaram almofadas em todos os cantos, um bar de tábuas e uma pequena fogueira no centro. Blake ligou uma playlist de rock. Todo mundo estava se divertindo, assando salsichas e comendo fast food. Eu nunca tinha provado nada parecido, mas gostei. Tudo era novo e desconhecido para mim. Percebi que não queria parar por ali. Eu queria ir mais longe. Comecei a dançar e aos poucos relaxei. Então, sentei ao lado do Blake e começamos a conversar. Ele me disse que eu deveria fazer algo rebelde. Por que você não queima a pintura que você fez para a exposição de amanhã? O quê? Eu jamais teria pensado em fazer algo assim. Isso parece ir longe demais. Algumas regras não devem ser quebradas. Blake riu e se opôs. Minha gangue só tem uma regra: não ter regras. Eu queria impressioná-lo e também estava realmente cansada de todas aquelas regras estúpidas. Resolvi seguir o conselho do Blake. Pode ser difícil de acreditar, mas queimei minha pintura. Todos começaram a assobiar e aplaudir. Cheguei tarde em casa. Troquei de roupa no quintal e entrei. Mamãe imediatamente me atacou e perguntou onde eu estava. Tive que mentir e disse a primeira coisa que veio à mente, que tinha ido ao teatro com uma nova amiga. Mamãe ficou surpresa. Teatro? Uau! Seu pai e eu estávamos lá também. Gostou da peça? Consegui escapar da mentira, mas por pouco. Então, mamãe de repente fungou e disse que eu cheirava fumaça. Provavelmente é o cheiro da rua. Os vizinhos estão fazendo churrasco. Eu estava cheia de adrenalina. Eu nunca tinha mentido para os meus pais tão descaradamente. No dia seguinte, o professor de história me pediu para ver a pintura pronta. Eu me senti um pouco estranha. Eu menti e disse que tinha estragado tudo sem querer. O professor ainda assim exigiu que eu falasse na exposição e pelo menos contasse aos visitantes sobre o quadro que eu estava desenhando. Durante o intervalo, fui para a cantina, peguei um café e saí caminhando, perdida em pensamentos. Eu estava praticando mentalmente meu discurso quando de repente esbarrei em um estranho. Derramei café em cima dele. O homem imediatamente gritou e foi ao banheiro para lavar as manchas. Quando cheguei na exposição, eu não estava me sentindo nada confiante. Como eu poderia falar sobre uma pintura que não existia? Mas essa não foi a pior parte. Tive uma surpresa desagradável. O cara em quem eu tinha derramado café era o Sr. Collins. Fiquei surpresa e esqueci todo o meu discurso. O resultado? Fui muito mal, é claro. Eu me confundi e me distraí várias vezes. O Sr. Collins olhou para mim com ceticismo e então sussurrou para o professor de história. Esta é a aluna talentosa que você falou? Por um lado, eu estava chateada que tudo acabou assim. Mas por outro, eu estava feliz que, pelo menos uma vez, eu não era perfeita. O curso de francês começava logo após as aulas. Eu estava prestes a ir para o curso, mas fiquei presa na escola e me atrasei. Enquanto eu estava andando pela rua, um conversível parou ao meu lado. Blake me ofereceu uma carona e eu concordei e foi incrível. O Blake dirigia da mesma forma que vivia, ignorando todas as regras. Ele cortou os outros carros e dirigiu pela cidade em velocidade máxima. Em algum momento, havia um sinal vermelho à nossa frente. Blake pisou no freio, mas não conseguimos parar a tempo. O conversível colidiu com o carro da frente. O impacto não foi muito forte, mas deixou alguns amassados. Eu devo ser muito azarada, porque o motorista daquele carro acabou sendo o Sr. Collins. Ele me viu, ficou vermelho de raiva e disse com os dentes cerrados: "Você de novo?" Ele começou a discutir com o Blake. No começo fiquei em silêncio, mas depois o defendi. O Sr. Collins começou a gritar e gaguejar. Ele quase chamou a polícia, mas o Blake acabou dando dinheiro a ele e conseguimos ir embora. A propósito, por que você estava com tanta pressa? Quando contei a ele sobre o curso de francês, Blake sugeriu que eu faltasse àquela aula e me divertisse. Como eu poderia perder uma oportunidade dessas? Liguei para a professora e menti sobre estar doente de novo.
Blake deixou o carro no estacionamento e fomos até um clube de jogos. Fiquei surpresa que o Blake nem se preocupou com um amassado no conversível. Quando perguntei a ele sobre isso, ele apenas deu de ombros e disse que nunca se preocupou com nada. Nós nos divertimos muito no clube. Depois fomos dar uma volta e o Blake me mostrou alguns lugares legais, prédios abandonados e ruas lindas. Nós vivíamos em mundos diferentes, mas eu senti como se o conhecesse a minha vida toda. Mais uma vez, cheguei tarde em casa. Eu queria me trocar no quintal como da última vez, mas papai estava lá. Então, decidi entrar de fininho no meu quarto. Assim que entrei, ouvi passos do lado de fora da porta e minha mãe entrou. Eu mal tive tempo de vestir um roupão comprido. Onde você esteve? Sua professora de francês ligou, perguntando sobre sua saúde. Ana, você tem faltado às aulas? Parecia inútil negar, mas eu inventei uma nova mentira. Eu disse que minha amiga precisava de ajuda, então fui até a casa dela. Mamãe franziu os lábios. É melhor que esta seja a última vez. Você deve se manter focada e não se distrair. Aliás, que amiga é essa que você estava ajudando? Eu a conheço? Murmurei algo ininteligível e fingi estar cansada. Depois que minha mãe foi embora, dei um suspiro de alívio, vesti meu pijama e fui para a cama. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi alguém bater na minha janela. Meu quarto ficava no segundo andar. Você pode imaginar o medo que eu senti? Eu cuidadosamente puxei a cortina e não pude acreditar no que vi. O Blake subiu pelo cano para me ver. Que louco! E se meus pais o vissem? Blake me disse para relaxar e não me preocupar. Passamos a maior parte da noite conversando. Minha primeira impressão dele estava completamente errada. Tínhamos muitas coisas sobre o que conversar. Percebi que estava perdidamente apaixonada. E então, outra coisa aconteceu. O Blake me beijou antes de sair. Meu coração quase saltou do peito. Mamãe queria que eu fizesse 1 milhão de coisas diferentes no fim de semana, mas o Blake sugeriu que passássemos um tempo juntos. Você provavelmente já adivinhou o que eu escolhi, né? Fingi estar doente para que mamãe me deixasse sozinha em casa. Tentei agir de forma convincente, mas ainda assim ela me olhou desconfiada. No final, ela acreditou em mim e meus pais saíram sozinhos. Eu imediatamente saí da cama, me arrumei rapidamente e fui ao encontro do Blake. Afinal, teríamos um encontro de verdade. Aqui vai um pequeno spoiler. Foi um encontro bem inusitado. Vou te contar tudo. No início, estava tudo indo bem. Andamos de skate e depois fomos a alguns brinquedos radicais em um parque de diversões. O último acabou sendo o mais assustador de todos. Entramos na cabine logo antes de o brinquedo começar a se mover. O Blake admitiu que estava sem dinheiro, então entramos sem pagar. Foi quando ficou realmente extremo. Assim que descemos, o caixa correu até nós. Alguns policiais estavam parados atrás dele. Blake agarrou meu braço e começamos a fugir. Os policiais correram atrás de nós. Foi uma loucura! A certa altura, estávamos passando por um museu. Alguém estava descendo as escadas e eu acidentalmente esbarrei nele. O homem perdeu o equilíbrio e caiu. Eu me virei e... Caramba! Era o Sr. Collins! Ele quase engasgou de indignação. Não havia tempo para se desculpar. Nós corremos e logo despistamos a polícia. Paramos um pouco para recuperar o fôlego e caímos na gargalhada. Nossas emoções estavam à flor da pele. O Blake de repente me elogiou. Ele admirava a rapidez com que eu estava me soltando e mudando. Nós nos beijamos novamente, mas no pior momento possível, recebi um telefonema da minha mãe. Ela me perguntou se eu tinha melhorado e me disse que eles chegariam em casa em breve. Eu tive que voltar correndo para casa. Consegui chegar alguns minutos antes deles e pulei para debaixo do cobertor sem nem mesmo tirar a roupa. Meus pais entraram no meu quarto. Mamãe sugeriu chamar um médico. Eu lhe assegurei que já estava me sentindo muito melhor. Bem, isso é ótimo. Um convidado importante virá para o jantar amanhã. Precisamos causar uma boa impressão nele. É importante para meu trabalho. Que notícia terrível! Eu estava farta de jantares tão pomposos. No dia seguinte, fui à escola e contei ao Blake sobre o jantar. Surpreendendo até a mim mesma, pedi que ele fosse ao jantar também. Não vai ser tão chato com você lá. Eu não me importo se você não souber nada de etiqueta. Infelizmente, o Blake disse que haveria um show naquela noite. Toda sua turma há muito tempo sonhava em ir àquele show. O Blake até conseguiu um ingresso para mim.
Parecia muito legal, mas eu realmente não poderia ir. Eu não queria colocar meu pai em apuros. Naturalmente, eu estava de péssimo humor à noite. Coloquei o vestido que minha mãe escolheu para mim. Meus pais me lembraram de agir como uma dama. Um monumento arquitetônico da cidade logo seria restaurado. Papai esperava que sua empresa fosse escolhida para esse trabalho. Estávamos sentados em uma mesa posta, quando a campainha tocou. Meus pais foram abrir a porta e eu fiquei na sala. Quando eles voltaram com um convidado, fiquei boquiaberta de surpresa. O convidado era o Sr. Collins. Eu parecia completamente diferente, então ele não me reconheceu de imediato. No entanto, depois de se sentar à mesa, ele até gritou de surpresa: "É você de novo?" Meus pais ficaram confusos e perguntaram o que estava acontecendo. Eu estava esperando por um milagre, mas não tive essa sorte. O Sr. Collins contou tudo aos meus pais, sobre a apresentação fracassada, o carro destruído, até mesmo sobre os policiais. Mas o pior de tudo, ele contou a eles sobre o Blake. Eu agarrei minha cabeça. Agora eu estava definitivamente acabada. Você deve se concentrar na educação de sua filha antes de assumir qualquer projeto sério. Ele ficou bravo e saiu. Meus pais correram atrás dele e então ouvi um barulho na porta. Resolvi dar uma olhada no que estava acontecendo e congelei. O Blake estava parado lá. Eu mal o reconheci de terno. Ele deixou de ir ao show por mim? O Sr. Collins estava fervendo de raiva. Ele disse que meu pai não pegaria o projeto e foi embora. Meus pais adivinharam que o Blake era o cara que o Sr. Collins estava falando. Então, esse é o seu amigo? Mamãe percebeu que tinha sido eu que ela tinha visto no shopping. Eu nunca a vi tão furiosa. Ela disse ao Blake para ir embora imediatamente, mas ele me surpreendeu. Ele educadamente acalmou meus pais, conversou e agiu como um verdadeiro cavalheiro. Eu não podia acreditar no que ouvi. Eu não pude deixar de dizer a esse carinha legal o que eu achava dele. Você não pode fingir ser rebelde e depois conversar com os meus pais. Blake permaneceu imperturbável. Ele disse que agia dependendo da situação e que esconder seu espírito rebelde às vezes era bom. Foi quando descobri algo interessante. Eu sei que é difícil de acreditar, mas acontece que o Blake havia estudado em um internato para meninos. Ele foi transferido para nossa escola há poucos anos. Eu pensei em suas palavras. Parece que eu tinha ido um pouco longe demais. O que eu estava fazendo não parecia certo. Blake conseguiu encontrar uma linguagem comum com os meus pais. Nós nos convencemos de que não havia problema em relaxar às vezes. Desde então, tenho estado no comando do meu próprio destino e finalmente tenho tempo para os meus hobbies. A propósito, fiz um novo quadro e dei de presente ao meu professor de história. Então Blake e eu fomos ao museu e conversamos com o Sr. Collins. Eu me desculpei e pedi a ele que desse outra chance ao meu pai. Tudo correu bem. Agora, a empresa do meu pai está restaurando um monumento arquitetônico. Eu finalmente me encontrei e não chego mais a esses extremos. Você já se rebelou alguma vez? Nos conte nos comentários abaixo sobre a coisa mais louca que você já fez.